coroas. Nós falamos aqui de cravos, nós falamos aqui da cruz, nós falamos da túnica de Jesus, nós queremos falar um pouquinho hoje sobre coroa. E quando nós pensamos em coroa, aqui o texto bíblico, Paulo trazendo assim com todo o conhecimento que ele tinha, inclusive dos Jogos Olímpicos, né? Que não é uma coisa nossa, que isso já nos remete à Grécia Antiga também. Paulo está trazendo esse verso para os coríntios, porque eles tinham total noção do que ele estava falando, e dizia para eles sobre uma coroa, diferente daquelas que talvez muitos buscavam na época. Quando nós falamos de coroas nos dias de hoje, o que vem à sua mente? Talvez uma coroa real. Não sei se nós temos a imagem ali da coroa real. Vem essa coroa. Você já pensou? Uma coroa dessa sobre a cabeça? Mais do que a beleza, porque tem gente que nesse momento vê essa coroa e diz assim, ia derreter ela todinha. Vender as joias. Olha o que tem de diamante ali. A mente do pobre é terrível, né? Não conseguimos nem imaginar que se a gente tem uma coroa dessa, tem muito ouro lá guardado também. A gente vai dizer, isso aí. Uma coroa real. Essa coroa real, por mais que ela fosse almejada, é o que nós chamamos de presente de grego, porque quem tinha uma coroa dessa na cabeça, passava aquele dia de glória, o dia da coroação. Estavam todo mundo honrando essa pessoa, se dobrando diante dela, reverenciando, e ela estava aqui só curtindo o momento. Na primeira vez que é servido um alimento para ela, vem um copeiro, experimenta o seu vinho, limpa um pouquinho, coloca ali, come da sua uva, come do seu pão, e esse rei agora com essa coroa na cabeça fica olhando aquilo, pensando, rapaz, a vida inteira é isso. E por que aquele copeiro fazia aquilo? Porque muito provavelmente que alguém ia querer envenenar o rei. Ele tinha uma coroa na sua cabeça, mas ele tinha muitas pessoas ao redor querendo a sua coroa. E como geralmente era trabalhado em dinastias, só quem assumia a coroa era alguém da mesma dinastia, ou seja, da mesma família. Significa dizer que quem queria matar era da família. Se diz, já desde essa época. Da própria família queriam a coroa. Então os reis, eles conquistavam uma coroa de ouro, uma coroa linda, uma coroa perfeita, mas já vinha o medo, o temor, porque alguém ia querer tomar a sua coroa. E ele sabia que ele tinha que tomar todo um cuidado e talvez nunca mais tivesse descanso na vida, porque além de cuidar de um reino, ele tinha que cuidar da sua própria vida. Não podia confiar em ninguém. E todos nós conhecemos a história do imperador Júlio César, que foi esfaqueado pelo seu próprio filho adotivo, Brutus. E aí vem a frase, né? Até tu, Brutus, ou seja, da onde eu não imaginava, me veio. Essa é uma coroa que dá poder, essa é uma coroa que dá destaque, mas essa é uma coroa que traz morte. Temos uma outra coroa que é a coroa de louros. E apesar de aqui eu ter uma imagem de uma coroa de louros já folhada a ouro, que depois era substituída, quando se entrava em Roma principalmente, os heróis de guerra, os generais trazendo ali os seus escravos, trazendo as pessoas que foram vencidas na guerra, eles eram almejados e quando eles entravam era colocado sobre sua cabeça coroas de louros, folhas de louro mesmo, verdinhas, né? Que depois eram substituídas por coroas folhadas a ouro. E essas coroas também eram dadas para atletas, coroas de louros. Até hoje nos Jogos Olímpicos tem esse simbolismo também. São coroas dadas a heróis, a pessoas que venceram, a pessoas que alcançaram algo. E essas coroas, elas também se desvanecem, porque até a próxima vitória ou até a derrota que poderia vir, essa coroa se tornaria esquecida. Pensemos em alguém que é um grande velocista, e que agora nos Jogos Olímpicos fez 9 segundos e, 9 centésimos, e ganhou os louros, a medalha de ouro olímpica. Ele já sabe que para manter isso, e para se manter na história, ele precisa ganhar mais algumas, mas alguém estará lutando para vencê-lo, e alguém vai vencê-lo em algum momento, porque enquanto as coroas permanecem, quem as usa se esvaem.
Um atleta que lá nos anos 90 talvez foi um grande corredor e que recebeu uma honraria dessas. Se você vai conversar com ele hoje, passados-se 20, 30 anos, ele já não tem mais a mesma força que ele tinha. Sua força se foi. Os reis se vão, os atletas se vão, as coroas ficam. Mas há uma terceira coroa, e essa terceira coroa, ninguém corre para ela, ninguém quer usá-la. Quando nós fazemos algum teatro, nós temos todo um cuidado de tirar os espinhos que vão agredir a nossa cabeça, e queremos apenas parecer que estamos com uma coroa de espinhos, mas de verdade nós não a temos, porque não a suportaríamos. Essa coroa, ela foi exclusiva, ela foi tecida de espinhos. Alguns até dizem de que ela não era dessa maneira como nós popularmente conhecemos através dos filmes de Hollywood, mas ela era uma forma de capacete, e é por isso que quando colocaram sobre a cabeça de Jesus, os soldados bateram com uma cana sobre a sua cabeça para que ela entrasse, e assim ferisse toda a cabeça de Jesus. O fato é de que essa coroa de espinhos, ela simboliza muito. Ela faz uma distinção das duas últimas coroas, porque a primeira coroa era exclusiva para reis, a segunda coroa para heróis, mas esta coroa é para um rei que foi herói. Essa coroa foi usada por aquele que é o herói dos heróis, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele usou essa coroa, e ele não a usou como motivo de glória, ele usou como símbolo de maldição. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que lá nos primórdios, em Gênesis, a Bíblia diz que quando o homem peca, a terra começa a produzir espinhos. Os espinhos são um símbolo de maldição, eles são um símbolo do pecado, e a terra que agora recebe maldição por conta do homem, ela já não dá mais a sua força para o homem, ela não o auxilia mais com todas as benesses dela, mas ela lhe dá espinhos. E nós vamos ver que quando Caim derrama sangue sobre a terra, o sangue de seu irmão Abel, a terra não reconhece essa semente, ela foi feita para receber semente, orvalho, mas não sangue, e então, mais uma vez ela é maldita. E é por isso que biblicamente, quando nós vamos olhando, passamos por Provérbios, a Bíblia também fala a respeito da desobediência, dizendo: espinhos e laços há no caminho do perverso, e o que guarda sua alma retira-se para longe dela. Ou seja, tem espinhos no caminho do perverso. A desobediência, caracterizada aqui também, quando Jesus está falando sobre os falsos profetas, em Mateus 7,16 ele diz: por seus frutos os conhecereis, porventura colhe-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Jesus está dizendo naquele momento de que as obras que nós fazemos, elas podem simbolizar coisas boas, frutos bons, ou espinhos. E ele está falando de religiosos da época, ele está falando de pessoas que eram considerados profetas, mas que eram falsos profetas. E quando eu olho para isso, o quanto os espinhos são símbolo de maldição, eu percebo que Jesus, ao levar sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos, simboliza de que ele estava carregando as nossas maldições sobre ele. Olhando um pouquinho mais para o Antigo Testamento, em Levíticos, eu percebo que os homens, quando eles vinham para a remissão dos seus pecados, eles traziam um cordeirinho, colocavam a mão sobre o cordeiro, e assim o sacerdote orava para que os pecados desta pessoa fossem transferidos sobre aquele cordeiro, e então o cordeiro era morto. E essa era uma forma deles dizerem de que os meus pecados estão pagos, né? Estão apagados pela morte, porque toda a alma que pecar, essa morrerá. Essa é a lei, que todos deveriam morrer por conta dos seus pecados. Então aqui nós vemos o cordeiro como alguém que eu estou transferindo os meus pecados para ele, para que ele morresse no meu lugar. Isso parece tão perverso, né? Mas isso era uma simbologia do que aconteceria no futuro, porque João Batista, ao olhar para Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando aquele soldado romano pegou a coroa de espinhos, ele estava pegando o pecado da humanidade e colocando sobre o Cordeiro de Deus. Ele estava pegando o meu e o teu pecado, todas as nossas maldições,
símbolos daquele espinho, e ele estava colocando sobre a cabeça de Jesus, como na antiguidade se colocavam as mãos e transferiam os pecados. Aqui estava sendo transferidos por esses espinhos, foram colocados sobre a cabeça de Jesus, e então Jesus passou a ser o pecador, Jesus passou a ser o portador de todas as nossas mazelas e os nossos erros, estavam sobre ele ali. Quero dizer para você, voltando ao versículo, que Jesus faz uma comparação de frutos, de que nós não fomos formados para gerar espinhos, nós fomos formados para gerar bons frutos, mas às vezes o que acontece é que nós geramos espinhos que machucam. Perceba que não há nada bom no espinho, até mesmo uma rosa, quando nós vamos presentear, o que nós tomamos o cuidado de fazer? Tirar os espinhos dela, porque apesar de linda, bela e tão representativa, se ela for com espinhos, a pessoa pode entender mal o que você quis fazer. Você envolve ela num papel e diz assim, ó, para você, linda como você, ela recebe e machuca a mão. É isso que você quis passar? Não, só que é isso que nós somos muitas vezes na vida. Somos uma bela pessoa, uma pessoa querida em alguns aspectos, mas somos cheios de espinho que ninguém consegue conviver com a gente. Eu estava falando ainda no primeiro culto, na minha casa tem uma planta que ela é muito boa, ela é chamada de Ora pro nobis, que em latim quer dizer, orai por nós. Essa planta é uma planta muito boa, rica, proteica, tem muitas vitaminas. Se você tiver anemia, se você tiver aí com uma dificuldade em se alimentar de proteína animal, a Ora pro nobis auxilia bastante nesse processo, e ela pode ser usada como salada, enfim, colocada no teu suco verde. Mas essa planta, apesar de ser tão boa, se você plantar ela no teu jardim, ela vai tomando conta, e ela tem muitos espinhos, e quando você vai arrancar, você tem que tomar cuidado para você não se machucar com ela. E sabe que eu estava pensando de que assim é algumas pessoas também. Elas são importantes, elas têm qualidades, elas nos ajudam, mas se você não sabe lidar com elas, você sai machucado. E a gente sempre está lá próximo, e ela vai tomando conta, né, da sua vida também. E se você não toma cuidado, você a mantém, você quer mantê-la na sua vida porque ela é importante, mas ela está sempre machucando você. Aí você pensa assim, é verdade, tem um monte de gente assim na minha vida. Agora pensa um pouquinho que talvez a gente seja Ora pro nobis. Pensa um pouquinho agora que você pode ser essa rosa cheia de espinhos. De que apesar de oferecer tanto, e é isso que acontece geralmente nos atendimentos, as pessoas dizem assim, meu Deus pastor, não sei, eu ajudo tanta gente, eu sou tão boa, eu sou tão bom com as pessoas, mas não sei, todo mundo sempre tem algum problema comigo, sempre dá alguma treta, sempre dá algum problema, e a gente nunca consegue perceber porque a gente anda espinhando, porque talvez o que eu esteja produzindo não seja frutos como a uva, na comparação de Jesus, mas seja espinhos. Eu não consigo ter um relacionamento em que alguém não se machuque, eu não consigo ter um relacionamento em que alguém não saia ferido, e este é o momento de eu conseguir fazer uma autoanálise, porque se Jesus levou as maldições sobre ele, se ele levou os pecados sobre ele, se ele levou os espinhos sobre ele, foi para nos dar a chance de recebê-lo em nosso coração, e não ser mais portador de espinhos. Se eu ando ainda com espinhos, pode ser que eu ainda não aceitei o sacrifício da cruz como ele verdadeiramente é, porque eu posso estar machucando alguém, eu posso estar portando uma coroa de espinhos na minha cabeça, quando essa coroa não é mais para mim. Você pode estar portando hoje, não é símbolo de maldição? Tem tantas pessoas que ainda hoje estão reproduzindo as maldições dos seus antepassados. Lembra que a coroa do imperador, ou a coroa dos reis, essa coroa primeira que a gente viu aqui, ela era passada de geração para geração. O pai passava para o filho, que passava para o filho, isso era o ideal, né? Quando não havia alguém usurpando, mas era para ser passada assim. Assim também é passada a coroa de espinhos. É como se o avô tirasse a coroa e presenteasse o filho ou o seu neto, e disse assim, eu fui alcoólatra, agora você vai ser alcoólatra também, porque essas maldições são levadas por muitas pessoas, elas simplesmente recebem a maldição vindo da sua família, e elas continuam levando.
Quantas pessoas que dizem assim, eu vou fazer um exame do coração, eu tenho que me precaver desde agora, porque na minha família todo mundo morre, todo mundo é cardíaco, e provavelmente eu também vou ser. Que maldição infeliz é essa? Que coroa de espinhos maligna é essa que você aceitou sobre a sua cabeça? Não, porque a minha mãe também já teve depressão, então eu também não vou escapar, já estou vendo agora que isso que está acontecendo comigo e nós aceitamos facilmente uma coroa de espinhos sobre a nossa cabeça, nós aceitamos facilmente uma maldição sobre nós, e achamos que é normal, porque é passado de pai para filho, porque na minha família todo mundo já se separou, e olha, eu estou por um fio também de separar, e certo, vamos separar mesmo, porque é assim. As pessoas estão aceitando as maldições, por não conhecerem a verdade do Evangelho, porque na verdade do Evangelho, diz que um dia, um homem que era Deus e fez-se homem, ele recebeu uma coroa de espinhos, e ali estava a minha maldição e a sua maldição, ele levou lá para a cruz do Calvário, e quando ele disse está consumado, ele estava dizendo, nenhuma maldição mais tem poder sobre você, não há mais nenhuma condenação sobre você. Mas para quem não há condenação? Para os que estão em Cristo Jesus, e que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Há uma diferenciação, nós não podemos mais receber isso como uma maldição, como uma fatalidade, porque é isso mesmo. Não. Jesus levou para que você não precisasse levar. Quando Jesus levou a maldição sobre si, ele estava dando uma chance de você também receber da terra algo diferente do que Adão recebeu e de que toda aquela geração pecaminosa recebeu, porque a terra não entregava o seu melhor. A terra não estava, porque ela estava maldita, e é por isso que lá em Romanos está escrito que a terra geme pela manifestação dos filhos de Deus. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que a terra está aguardando de que algum filho de Deus se manifeste, para tirar a maldição dela, porque ela não pode entregar o seu melhor para o homem pecador, mas ela pode entregar o seu melhor para aquele que já não anda mais segundo o pecado. Quando nós não sabemos disso, nós trabalhamos na terra, e trabalhar na terra aqui é uma simbologia pelo fato de que talvez nós não tenhamos nenhum agricultor aqui, mas todos nós trabalhamos na terra. Eu e você trabalhamos nela. Eu posso trabalhar na empresa A, na empresa B, mas está sobre a terra, e ela não dá mais a sua força. Mas quando eu deixo de andar na maldição e começo a andar na bênção, e eu entendo de que Jesus já mudou a minha sorte, ele tirou a maldição de mim, tudo o que eu faço, eu sou abençoado naquilo que eu faço. Eu entendi que a bênção de Deus caminha comigo, eu entendi que a terra me dá a sua força, eu entendi de que as coisas conspiram a meu favor, porque por onde eu passo agora, é uma nova criatura passando, é um filho de Deus passando, que precisa se manifestar. Tem coisas que são tão simples na Bíblia, que nós não conseguimos às vezes entender, ou mesmo aceitar isso como verdade. Você já parou para pensar, por que é que quando Jesus disse para Pedro, olha, lance as redes daquele lado, ele conseguiu achar peixe? Você conseguiu já pensar, por que ele disse para Pedro em outro momento, lança um anzol, você vai pegar um peixe, você vai abrir ele, vai ter moeda lá dentro, aí você paga o meu tributo e o teu. Por que Pedro foi e achou? Porque a natureza, essa natureza, o vento, o mar, que obedeciam a Jesus, eles eram obrigados a obedecer Jesus, porque Jesus era senhor da terra, e não servo da terra. Quando o homem peca lá no Éden, o homem se torna servo da terra, é por isso que a Bíblia diz, a terra não dará mais para ser a sua força, do suor do teu rosto tu comerá, e aí vem um monte de coisas que o homem até hoje passa, mas Adão não vivia dessa maneira, porque ele era senhor da terra, que quando Deus colocou Adão, ele disse, você vai governar sobre os peixes, sobre os animais, você vai governar sobre tudo. Jesus não tinha pecado sobre ele, então Jesus era aquele que governava, por isso quando ele dizia, os peixes vão estar lá, os peixes se direcionavam para lá e só ficavam esperando a rede. Por quê? Porque o segundo Adão estava dando uma ordem para eles irem para lá. Quando Jesus disse para o vento, acalma-te, o vento teve que acalmar, porque um homem sem pecado estava declarando para o vento, para agora, ondas acalmem-se agora.
O poder está onde? O poder estava em Jesus, porque Ele era Deus. Ele estava usando, na verdade, o poder de um homem sem pecado. Ele estava usando o poder de alguém que foi restaurado, o seu governo, como era para ser lá no começo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando você recebe Jesus no seu coração e vive a intensidade do Evangelho, a maldição não está mais dizendo para a terra, a maldição que estava sobre a sua cabeça não está mais dizendo para a terra: esse aí é pecador, não obedece ele. Sobre a sua cabeça está o sinal de Deus, o sinal de alguém regenerado, o sinal de alguém que já passou da morte para a vida, que não tem mais o domínio do pecado sobre ele, mas o domínio de Deus sobre ele. Aonde você está, você tem o teu governo restaurado, o governo de Deus está sobre a sua vida, a voz de Deus se faz ouvir pela tua voz. Quando nós realmente vivermos isso, aí sim a terra vai ver uma manifestação dos filhos de Deus. Aonde você estiver, vai se cumprir o versículo: as bênçãos vão vir sobre você e elas vão te alcançar. Precisa acontecer isso, mas isso vem de uma consciência. E por que a gente não tem consciência disso? Porque é muito espinho nessa cabeça. Você com dor de cabeça já conseguiu fazer assim uma bela redação? Aquela dor de cabeça te pegando assim, ai, hoje eu estou tão inspirado para escrever uma música. Acho que é difícil, né, pastor? Dor de cabeça pegando, você não consegue cuidar das crianças. Você não tem resto de dizer o quê? Pega esse celular, pega, some daqui. A dor de cabeça pegando. Gente, você já parou para pensar de que às vezes o que nós estamos vivendo é uma deprê, um negócio, sabe, que é tanto espinho pegando aqui nessa mente, é tanta coisa. O marido não chegou em casa, meu Deus, 5 minutos. Ai, eu sabia que esse relacionamento, 5 minutos. É os espinhos do relacionamento passado que ainda estão aqui na tua mente. Está acontecendo isso, aquele lá não olhou para mim, ai, não me deu a paz, isso que aquilo. É um monte de espinhos nessa mente, que não te deixam viver, que não te deixam avançar, que não te deixam confiar. Está sozinho em casa, pensando 1001 besteiras. O que é isso? O que está na sua mente? É uma coroa de espinhos, que não precisava estar. Você está usando, porque alguém te convenceu a usar, porque tudo que Satanás quer é que você pague um preço, que esse preço já foi pago lá na cruz do Calvário. Mas quando você entender de que Jesus já pagou o preço por ti de toda a maldição, você pode levantar a tua cabeça e Ele quer te restaurar. Essa coroa de espinhos vai sair, você não vai mais viver essa opressão que está sobre a tua cabeça. As portas começam a se abrir, porque a terra começa a entregar a sua força. Quando eu falo de coroa, eu consigo lembrar que há 2 anos atrás, mais ou menos, nessa época, nós fomos afetados por uma coroa. Só que você vai entender melhor se eu falar isso em espanhol. Uma corona. Coronavírus. O que o corona fez? Corona e coroa, mesma coisa. O corona veio e botou todo mundo dentro de casa. Todo mundo de máscara. Todo mundo com medo. Todo mundo aterrorizado. Todo mundo trancado. Todo mundo distanciado. Ele veio e fez isso, trouxe um esfriamento sobre a terra. As pessoas tinham medo umas das outras. E todos nós ficamos com muito medo do corona. Ficamos com medo dessa coroa. Ninguém queria essa coroa também. Ninguém queria pegá-la. E ela trouxe algo que nos deu medo, terror. Só que, sabe, talvez ela foi apenas um símbolo de algo que está no mundo há milênios. Porque talvez o coronavírus foi um vírus terrível que dizimou parte da população mundial. Talvez tenha levado até alguns parentes nossos. Ainda nos faz sentir muita dor. Mas muitos venceram ele. Hoje, ele já não tem mais tanto efeito como já teve. Mas saíram remédios, vacinas, tratamentos, enfim. Agora você já parou para pensar de que existe algo pior do que o corona? Existe
uma coisa chamada pecado, e que mata muito mais do que o coronavírus. Existe uma coroa chamada pecado e que afasta as pessoas que se amam, que afasta você do convívio social, que afasta você de Deus. E é tão interessante porque nós nos protegemos tanto do coronavírus, nós colocamos máscaras, nós evitamos os lugares públicos, e muita gente disse assim: eu deixei de ir na igreja por causa do corona. Só que a gente percebe que muita gente deixou de servir a Deus por causa do outro corona, do corona pecado. Afastaram-se de Deus por completo, aceitaram esta coroa sobre si, fizeram de tudo para não receber o coronavírus, mas reclinaram a sua cabeça para receber o pecado sobre si, e convivemos com ele, nos esfriamos, nos afastamos, e parece que esse não é um grande problema para nós. Porém o coronavírus, ele tinha o poder apenas de te levar até uma sepultura. O corona pecado, a coroa do pecado, ela tem o poder de te afastar de Deus pela eternidade. Nos preocupamos tanto com coisas que são corriqueiras, humanas e passageiras, e às vezes nós não damos atenção para o verdadeiro problema. Qual é a coroa que você porta hoje? Pode ser que sobre a nossa cabeça esteja uma coroa de espinhos, uma coroa do pecado, uma coroa que é símbolo de tudo aquilo que a gente está vivendo hoje. E quando Cristo vir, que sinal Ele está vendo sobre as nossas cabeças? Um sinal como o anjo lá atrás no Egito viu sobre as portas, um sinal de sangue, um sinal que dizia: essa casa está salva. O que você tem sobre a sua testa? Um sinal do sangue de Jesus que levou sobre si os teus pecados? Ou você tem sobre a sua cabeça o símbolo do pecado? Porque os dias estão se abreviando, e um dia Cristo voltará, e o que Ele vai ver sobre nós? E o que Ele vai ver sobre as nossas cabeças? Porque a Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 2 e 10, não tenha medo do que está prestes a sofrer. Ele está falando isso aqui para uma igreja. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Olha o que está dizendo aqui: vocês vão sofrer perseguição, gente. Vocês vão passar por momentos difíceis, vocês vão passar por momentos de dor, momentos de desafio, e isso eu posso dizer para cada um de nós aqui na nossa vida cristã: nós vamos passar por desafios, mas ele continua dizendo: seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Se você for fiel, se você permanecer, não fiel até a próxima tentação, não fiel até o próximo problema, não fiel até a próxima, falta de vontade de permanecer, ser fiel até a morte, é tomar um propósito para o resto da sua vida. Eu vou ser fiel, eu não vou largar, eu não quero mais essa coroa de espinhos, eu não quero a coroa do pecado, eu não quero nem uma coroa de louros que me coloque em evidência, porque agora eu sou fulano de tal. Eu não quero uma coroa de ouro sobre a minha cabeça, para que os homens me aplaudam, mas que também queiram puxar o meu tapete. Eu quero a coroa da vida que Jesus tem para entregar para quem ser fiel até a morte. Eis uma coroa que vale a pena, eis uma coroa que vale a pena lutar por ela. Quanta luta que você tem, quanta coisa que você já enfrentou, quantas batalhas que você já venceu, quantos louros que você já teve na sua testa, mas que depois roubaram de você, quantas coroas, momentos que a gente tem na nossa vida que assim as pessoas nos aplaudem, mas também vão embora, e depois os mesmos que nos aplaudem são aqueles que tentam nos matar. Mas enfim, existe uma coroa falada por Cristo aqui, que ninguém vai conseguir roubar de você, se você for fiel até a morte. Isso nos fala de decisão, isso nos fala de uma decisão que nós tomamos para a vida, de olhar e perceber que eu não preciso mais carregar uma coroa de espinhos, porque Cristo levou a coroa por mim, porque Ele sofreu a maldição por mim, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz paz estava sobre Ele. E diz mais:
pelas suas pisaduras, pelas suas feridas nós fomos sarados. Deus quer derramar cura sobre você, sobre esse coração espinhento, sobre essa vida espinhenta que você tem vivido, porque à medida que você machuca, você também se machuca. E isso tem sido a tua vida, e talvez hoje o que você precisa é permitir que o Senhor te pode, permitir que o Senhor arranque esses espinhos, e Ele te dê uma nova natureza nova, assim como diz o apóstolo Paulo, diz assim: nós éramos jambuzeiros bravos, que fomos enxertados na boa oliveira. O que significa isso? Significa uma oliveira brava que não dá fruto, uma oliveira que não tem nada de bom, mas agora quando ela é enxertada na boa oliveira, ela começa a produzir frutos bons. Quem sabe eu e você não tínhamos nada para oferecer para este mundo, nada de oferecer para uma família, nada de oferecer nessa terra, mas aí quando nós encontramos Jesus, Ele nos pega, aleluia, o Espírito Santo vem e coloca você na oliveira verdadeira, que é Jesus Cristo, e agora você passa a produzir bons frutos. Tua vida muda porque não tem maldição mais sobre a tua cabeça, mas a unção de Deus está sobre você, e então a história toda muda. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento, acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor, às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda, para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir, seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que para mim fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam, outras dividiam o que tinham, e dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição, e saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe a sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.